E agora, hein? E agora, hein? Meu Deus. Meu Deus. Tá do mesmo jeito? Tá. Tá. Nossa. E aqui pra mim tá normal. E aí, o que que a gente faz? Ah, vai assim Ah, mesmo. vai assim mesmo? Pra mim tá normal, não tá atrasado. Pra mim tá Pra mim tá atrasado aqui. atrasado aqui. Gente, o áudio do Lucas tá atrasado aí? Vamos ver o que o Vamos ver o pessoal que vai o falar. pessoal vai falar. Ó, estão Ó, pedindo pra estão você pedindo colocar pra um você colocar fone. um fone. É, deixa eu ver aqui, peraí. Pior que até Pior que agora eu até acabei agora eu de acabei de fazer uma fazer live. uma live, Tava tava normal. normal. As suas lives tá sempre normal, né? Talvez o problema tá na minha. Você fez uma mais cedo e tava normal mesmo. Deixa eu desenrolar o meu fone aqui pra ver se vai melhorar. Peraí. Vamos ver se vai Vamos dar ver se certo. vai dar certo. Vamos tentar. Ai, acho que eu já sei o que eu posso fazer também. Peraí. E agora? Vamos ver. E Será que agora? melhorou? Eu tô te ouvindo bem. Agora parou. Então, Aí era para parou. colocar Ah, o então é fone. isso mesmo. Deve que quando um fica com o Eita, fone, o meu outro tem Deus. que ficar também. Agora vai. Agora tá bom, né, É, gente? agora parou. Parou, né? Então vamos lá. Lucas, vamos lá. Eu estava ansiosa por essa live, Lucas, há muito tempo, né? Te mandando É, mensagem, faz mas tempo, né? graças. Faz tempo, mas graças a Deus o Espírito Santo tocou no seu coração e você conseguiu arranjar um tempinho. É, Deus preparou, Ô, deu certo agora. sim, graças a Deus. Ô, Lucas, eu quero começar te perguntando como que surgiu, como que você começou com esse ministério profético? Quando foi? Conta um pouquinho pra gente. Amém. Olha, é um testemunho assim, bem longo, né? Mas foi assim. Eu, eu vou falar desde o começo, para o pessoal entender todo o processo, como que foi, para mim descobrir o ministério profético na minha vida. Tá Então bom. foi assim, eu nasci prematuro, de 6 meses, né? Fiquei 45 dias na UTI, entubado. Nossa. Eu não tinha chance nenhuma de viver. Aí a minha mãe orou a Deus e me entregou ao Senhor. Quando ela fez essa oração, o que que aconteceu? O meu pai, na época, eles eram católicos, frequentavam a igreja católica. E aí eles foram me levar para ser batizado, né, como, né, costuma fazer o ritual católico. E quando eles me levaram para ser batizado, tinha um padre lá que ele era batizado com o Espírito Santo. Ele era cheio de Deus. E esse padre, ele pegou eu no colo e falou assim para o meu pai e para minha mãe. Falou assim, olha, o seu filho, Deus falou para mim que ele vai ser profeta. Com E quanto tempo de vida? eu tinha, assim, 1 mês, 2 meses, né? E, aliás, 3 meses. E aí esse padre falou isso. Ele falou assim, olha, esse menino aqui vai ser profeta. E Deus vai usar ele. Só que meus pais nem tinham, Nem ligar. né, não entendia direito Não nada disso, sabia nem o que era né? isso. Nem sabia o que era isso. Começou a caminhada minha com Deus, assim, né? E o tempo foi passando, né? Meus pais se converteram depois. Os meus pais se converteram. E quando meus pais se converteu, aí eles começaram a receber
palavra profética a respeito da minha vida. Que Deus, um dia, iria me usar no ministério. Só que eu não tinha noção disso, eu não tinha consciência disso, sabe? E eu fui crescendo no berço evangélico e Deus foi fazendo a obra. Só que com 14 anos, é aí que eu vou, agora onde eu quero chegar. Quando eu tinha 14 anos, eu fui num culto e estava pregando um profeta, um homem de Deus lá. E aí Deus usou ele para falar comigo. E aí foi quando ele chegou até a mim e falou que, moço, Deus falou para mim que você é profeta. E que Deus quer te usar. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para você ser boca de Deus na terra. Aí foi onde eu descobri isso aí. Eu falei assim, peraí, eu nasci para isso, então... Só que quando ele liberou aquela palavra na minha vida, aquilo queimou no meu coração, sabe? E foi quando Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. E aí eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ler a palavra, e aí eu comecei a pregar, e aí foi assim que eu fui descobrindo o meu chamado profético. O Espírito Santo foi me direcionando. Mas tudo começou quando eu tinha meus 14 anos. Foi quando Deus falou comigo, através de um profeta, né? E aí aquilo assim, abriu a minha mente. Aí eu entendi o porquê que Deus havia me chamado. Porque até então antes eu sonhava, quando eu era criança, eu sonhava que eu estava pregando a palavra. Eu sonhava que eu estava profetizando. Só que eu não tinha noção do que era isso. Do que era. Aí eu perguntava para minha mãe, perguntava para meu pai. Aí ele falava assim, um dia Deus vai te usar. Só que eles não queriam contar para mim o que Deus tinha na minha vida. Eles queriam que eu descobrisse na minha caminhada. E aí com 14 anos foi quando Deus falou especificamente comigo. Aí começou. Depois não parou mais. Eu que o diga. No final, eu ainda vou chegar nessa parte do que eu tenho para falar sobre o seu ministério. Mas, Amém. ô Lucas, e me fala um pouquinho, como que Deus fala com você? Como que Ele te dá as profissões, as revelações? Como que é? E uma coisa também que eu tenho bastante dúvida. Qual a diferença de profecia para revelação e visão? Nossa, eu fiz duas perguntas de uma vez, né? Vamos por partes. Como que Deus fala com você? Como que é essa revelação de Deus? Como que Deus fala com você para você voz de Deus, né? Isso, como que é o seu ouvir a voz de Deus? Tá. Deus, para você entender, Deus ele fala com a gente de várias maneiras, tá? A primeira, eu diria assim que a primeira forma de Deus falar conosco seria através da palavra. Sim. Só que à medida que você vai aprimorando o seu relacionamento com Deus, porque tudo começa na oração. Então, quando você vai aprimorando o seu relacionamento com Deus, Deus começa a falar com você. Então, assim, como que Deus fala? Deus ele pode falar conosco, pelo menos comigo, é através de visão. Eu começo, geralmente, eu vejo. Deus abre a visão aberta? Isso, Deus ele abre. Aí, Então, eu você seguro onde que tá, tá bom, vai lá. Deus ele abre a nossa visão. E o que acontece? Deus ele se comunica através de imagem. É a mesma coisa para você entender. Se eu colocar um quadro na sua frente. Aí, ó, para você entender, eu tenho um quadro aqui atrás, aqui, ó. É uma águia. Certo? Essa águia está voando. Ela está falando? Não. Só que se você olha para aquele quadro, ele te passa uma mensagem. Qual que é a mensagem? Tem uma águia voando. Então Deus ele se comunica comigo através de visões. Às vezes eu vejo uma imagem e eu consigo entender o que Deus está falando através daquela imagem. Então, como que Deus se comunica comigo? Através de visão. Deus fala comigo audivelmente no meu interior.
eu vou ouvir a voz de Deus audível, como você está falando comigo aqui. Mas foram 2 vezes só que Deus Nossa, deve falou ser uma comigo experiência incrível. audivelmente mesmo, sabe? Agora, eu ouço a voz do Espírito Santo no meu coração. É no Espírito, na verdade, que fala. Porque a Bíblia diz assim, ó, que o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Então, Sim, lá no nosso espírito, Deus ele se comunica conosco. Só que Deus ele vai é aquilo. Quanto mais você vai se aprofundando no relacionamento com Deus, mais você vai reconhecendo a voz de Deus. Então, Deus ele fala comigo através de visão. Às vezes vem um pensamento. Você não está pensando naquilo, mas de repente, pum, vem aquele pensamento. Deus fala um nome para mim, vem um nome na minha mente. E eu sei que é Deus. Ou Deus entendi. fala comigo alguma frase, alguma situação. Só que o mais comum de todos é através de visão. Não sei se você já prestou atenção, quando eu estou profetizando, eu falo o quê? Eu estou vendo, Sim, você me fala. aí eu vou, entende? Sim, entendi. Então, é como se fosse um conjunto de coisas. Deus me dando uma visão. Então, é assim que Deus fala comigo, sabe? Sentimentos. Às vezes eu vou em algum lugar e dá um sentimento assim que não é para mim ir. Sabe aquele sentimento que vem no seu coração assim, tipo, não vá para esse lugar? É Deus. Sim, É Deus que está falando. eu Então, o falei Espírito isso Santo, na. ele se comunica através de sentimento. Então, é bom a gente sempre prestar atenção nisso. Não é só a questão de, eu ouvi uma voz. Não. Deus, ele fala conosco através de sentimento. E aí, quando você presta atenção nisso, quando você para e fala, opa, Deus está falando comigo através desse sentimento, aí a voz de Deus vai ficando mais clara para você. Você vai reconhecendo a voz dele, né? Isso. Porque o profético, você cresce nele. Você vai crescendo. Aí você vai desenvolvendo uma profundidade na voz de Deus. Entendi. A Luana, ela tinha até comentado ali que Deus fala com ela precisando de uma direção, alguma coisa, e eu sinto como se fosse uma voz dentro da minha mente falando comigo. Então, de uma maneira, você falou que fala através do seu Isso, coração, né? Comigo eu sinto mais através isso. Porque Deus do. ele pode trazer algumas informações. O que é essas informações? A Bíblia chama de palavra de conhecimento. É um dos dons do Espírito Santo. Palavra de conhecimento. Então Deus traz na tua mente, no seu espírito, de alguma maneira, ou em visão, algum conhecimento. E o que é esse conhecimento? Uma informação espiritual, certo? Então Deus Sim, pode revelar o passado dessa pessoa. Deus pode revelar o presente dessa pessoa. É onde Deus revela nome, Deus revela endereço. Né? Então, assim, Deus ele traz essas informações espirituais, que é por meio do Espírito Santo, mas vem no pensamento, numa visão, ou você ouve a voz de Deus. Tem pessoas que têm essa habilidade de ouvir a voz de Deus audível. audível. Quem já falou que tem essa facilidade é o Rui, né? Pastor Roberto Ruiz, Isso, Roberto Ruiz, isso mesmo. Ele sempre fala que ele escuta a a voz de voz de Deus. Deus. Só que o que acontece? É um crescimento que você vai desenvolvendo até chega um momento quando Deus fala com você, você não tem mais dúvida. Você sabe que é Deus que falou aquilo com você. Por Entendi. exemplo, está um profeta aqui na nossa live, aqui, ó, pastor Micael. Se você vê Deus usando ele em revelação, tem hora que dá até medo. Pensa num profeta que tem revelação assim, ó, com profundidade. E eu converso direto com ele assim.
E Deus usa ele demais. Deus revela assim, detalhes para ele. Deus fala assim, coisas assim, sobrenaturais. Só que Deus fala com ele desde a infância. Então ele vem o quê? Vem buscando a Deus. E aí aquilo, ele vai crescendo nos dons do Espírito. Vai desenvolvendo o ministério. E aí você vai reconhecendo a voz de Deus. Entende? Olha lá, ele acabou de comentar aqui, ó. Deus usa vocês. Esse profeta aí, esse homem de Deus aí, ele é terrível, né? Ele eu não Terrível. conhecia, eu vou até seguir depois. Vou seguir depois ele, não conheci ele. É Deus usa ele demais. Mas é isso. Você vai reconhecendo a voz de Deus e chega um momento que Deus fala com você, você sabe que é Deus. Tá? Sim. Ô, Lucas, agora eu vou tirar uma dúvida, já que você falou sobre isso, né? Eu sempre quis ter visão ou revelação. Eu não sei diferenciar as duas. Qual que é a diferença das duas? Vamos começar por aí. Tem alguma Tá. diferença entre visão e revelação? Então, ó, para entender, o que é a revelação? Vamos lá. A revelação é uma informação espiritual que Deus te dá. Só que a revelação, ela pode vir por meio de visão, tá? Então assim, ó, é mais ou menos assim. Tem a revelação. Dentro da revelação, Deus pode te informar coisas através da visão. Entendi. Entende? Então você Entendi. pode receber uma revelação de Deus, que é a palavra de conhecimento, por meio da visão espiritual. Você vê algo no mundo espiritual e ali você recebe uma informação, você recebe um conhecimento espiritual, que é só Deus que podia revelar aquilo. Então quer dizer assim, a visão é uma visão. Nem sempre uma Isso, visão vai te trazer uma revelação isso, porque assim, a visão é Deus se comunicando com você, com certo? você. Uhum. Então você pode ter uma visão a respeito do futuro. Quando se trata de futuro, é profecia, tá? Quando se Entendi. trata de algo futuro que vai acontecer, é profecia. A profecia não fala do que está acontecendo agora e nem do passado. A profecia fala do que vai acontecer no futuro, No futuro. tá? Muito Então, legal. Deus pode falar com você em profecia através de uma visão. Então, por exemplo, você vê algo que vai acontecer. Você está tendo uma visão, só que nessa visão você está recebendo uma profecia. Entende? Você já me entregou duas coisas. Uma você falou do meu passado, então foi uma revelação. E Isso. aquela que você falou do futuro foi uma profecia. É uma profecia. Ó, para você entender como que funciona. Bom, eu vou usar um exemplo aqui. Deus fala com você e fala do seu passado. Vou dar um exemplo. Aí Deus começa a falar com, olha, seu passado foi difícil, você passou por isso, por aquilo, por isso na sua infância. O que é isso? É uma palavra de conhecimento. É uma informação que Deus está te dando sobre o passado da pessoa. Certo? Aí Deus Sim. fala assim, ó, mas Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar. Deus vai fazer isso, aquilo. O que é isso agora? Já não é uma informação do passado. Já é uma profecia, porque está falando do que Deus vai fazer na tua vida. Então, por isso que Deus ele trabalha com o quê? Com futuro, presente e E passado. passado. Por que Deus revela o passado da pessoa? Porque Deus te mostra presente no passado dela. Deus mostra para aquela pessoa que ele conhece a história daquela pessoa. Que Deus vê o detalhe daquela pessoa. E por que Deus fala do futuro da pessoa? Porque é o projeto que Deus tem com aquela pessoa. A profecia nada mais e nada menos é o quê? O projeto que Deus tem com aquela pessoa. O que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Então, profecia é simples. O que é uma profecia? Tudo que vai acontecer. Quer ver? Ó, a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Certo? E o que Sim. é? É uma Uma profecia. profecia. Porque se trata do futuro. Vai se cumprir.
Entendi. Entende? Sim, entendi Tá como que é. conseguindo entender? Sim, agora tá ficando mais claro. Tá Agora eu tô ficando mais conseguindo claro, né? diferenciar. Para mim era tudo uma coisa só mudava o Não, nome. não. É como se fosse assim, dentro da revelação, é que o pessoal fala assim, eu tive uma revelação, né? Aí, mas que tipo de revelação você está tendo? É sobre o passado? É sobre o passado daquela pessoa? É sobre o presente, do que está acontecendo agora com a pessoa? Ou é sobre o futuro dela? Entendi. Sabe? Nossa, muito legal. Entende? Uhum. Então é assim que Deus ele traz as revelações. Então, dentro da revelação, você pode receber essas informações do quê? Tanto do passado, do presente e do futuro, do que Futuro. vai acontecer. Muito legal. E você lembra como, para quem foi ou como que foi a primeira visão ou profecia que você teve quando você falou assim, opa, isso é Deus falando comigo? Você lembra como que foi? Como que você se sentiu? Olha, eu vou. Porque foi assim, ó. Quando eu me vi, eu já estava pregando a palavra. Eu comecei a pregar a palavra em cima do altar. Eu nem era batizado nas águas. O pastor achava que eu já era batizado. E eu não era novo convertido, estava começando. Você nem Ele achou. sabia que Aí eu precisava não ter. sabia que, tipo assim, não podia, né? Subir no altar, assim, sabe? Só que eu Uhum. já era batizado com o Espírito Santo. Eu ia para o monte, orava, buscava Deus. Aí o pastor me colocava para pregar. Só que o que aconteceu? Eu cresci num ambiente profético, onde era normal eu ver as pessoas profetizando. Então o pastor profetizava, as irmãs do ciclo de oração profetizava, Todo mundo profetizava. estava todo mundo profetizando. Aí eu lembro que um dia eu fui para o monte, eu fui orar no monte, e o meu coração começou a disparar. Aí eu olhava, eu lembro até hoje, que eu olhei para um irmão, e eu senti que Deus queria falar com ele. Era como se Deus estivesse falando para mim assim, ó, vá até ele, porque eu quero falar com ele. Só que eu fiquei com medo. Eu falei, mas eu acho que não é de Deus, não. Eu pensei assim, é coisa da minha carne. A gente sempre pensa, né? Nossa, É, gente, isso é coisa da minha cabeça, não tem você fala nada que de é Deus coisa da minha nisso. cabeça, sabe, é coisa da carne. Aí, o que aconteceu? Eu estava aqui orando, eu pedi para Deus confirmar para mim se era de Deus ou não. Na mesma hora, veio um irmão, um amigo meu, na época, ele tocou em mim assim, ele falou assim para mim assim, olha, Deus falou para mim que está querendo te usar. Se você sentir de abraçar alguém, de falar alguma coisa para alguém, vai e fala. Aí eu falei assim, meu Deus, é de Deus mesmo. Aí Confirmando. foi isso. Aí foi onde eu fui até essa pessoa e eu entreguei o recado de Deus. Foi bem simples. Foi um recado, uma profecia. Era uma profecia na época, mas foi assim bem simples. Só que para mim foi assim chocante, porque eu sabia que Deus estava falando comigo, mas eu ainda não sabia como que eu ia falar aquilo, sabe? Aí foi Uhum. assim, aí Deus começou a confirmar. Só que depois desse dia, eu comecei, eu falei, não, agora eu quero começar a profetizar, né? Agora, Você aí tomou começou de... gosto. Aí que o pastor fazia? Eu lembro até hoje. O pastor levava eu na casa, assim, pra gente orar. Ele orava, lia a palavra, aí depois ele perguntava para mim, Lucas, você tem alguma palavra? Deus te mostrou alguma coisa? Se Deus te mostrou, fala. Aí foi assim que eu fui desenvolvendo o meu chamado profeta. Só que Aos na primeira poucos, né? vez, só que na primeira vez foi no monte. A gente tava lá no monte, Hum, orando a Deus, aí Deus mostrou algo assim, eu falei, epa, peraí, eu tô vendo algo aqui. E aí começou. entendi. Eu acredito que eu já tive algumas visões. Só que nunca foi assim, igual você falou, a olho nu. E não Foi é. tipo, Comigo não é não, a olho nu, não. Eu era vou te isso que eu, explicar. era isso que eu pensei, Lucas, que era tipo assim, É, tipo, parava, vi como se fosse uma tela que aparecesse aqui, e você hum, viu um filme passando. Não é assim. não. Eu vou te falar o que que já Porque aconteceu comigo.
Aí Pode, você pode me falar. fala se é, mas eu acho assim, porque quando é um pensamento, como que forma um pensamento? Você está pensando você constrói o seu pensamento. Uhum. Então, assim, eu acho que quando é visão, é algo que você não está Você não pensando, você não controla. e simplesmente vem aquilo. Aí você E começa a a, ver aquilo. e a primeira vez que eu acredito que eu tive foi uma vez que eu estava orando, fazendo uma oração com meu pai ainda no meu quarto. E aí eu estava pedindo a Deus uma resposta, uma direção. E simplesmente eu vi uma cena e eu estava dentro tipo de um apartamento, assim, como se eu estivesse mobiliando esse apartamento. E Uhum. tipo assim, eu falei, opa, essa era a resposta que eu estava pedindo. E realmente, depois disso, não chegou a concretizar, porque eu não tinha a percepção, não tive a sensibilidade de saber que aquilo era uma visão, achei que era coisa da minha cabeça e simplesmente não segui. Só que depois eu comecei a ter alguns sonhos, algum tempo depois, com determinada coisa. E eu sonhei, Lucas, tipo, um mês a mesma coisa. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Por quê? Eu cresci em igreja evangélica. Meu pai é pastor. Só que eu recebia Olha aí. igual você falou, eu recebia muita profecia que não se Uhum. cumpria, porque aquele negócio de todo mundo profetizar, as pessoas acabam assim, usando disso para querer se engrandecer, para querer aparecer, né? E isso Para acaba que mostrar prejudica que. muito. Para Uhum. mostrar que é usado, só que isso prejudica muito. Todo mundo, tanto quem é profeta de verdade, quanto a gente que recebe, porque por causa disso eu acabei meio que ficando descrente. Então, Sei. assim, eu tive o mesmo sonho, Lucas, por um ano. Eu tinha o Meu mesmo Deus. sonho. E era Meu um Deus. sonho ruim, era algo negativo. Eu tô assim, gente, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu sempre ficava assim, mas eu não me preocupo com isso, eu não penso nisso, por que que eu tenho sonhado? Mas sempre achava que era coisa da minha cabeça. Até que foi e aconteceu exatamente o que eu estava sonhando há um ano. Aí isso me deu algo. Eu falei assim, não, isso não era coisa da minha mente. Eu vou começar a buscar mais, a conhecer mais sobre esse mundo Uhum. espiritual, porque aí tem coisa. E aí, né, foi indo. Aí, visão eu tenho pouca, Lucas. Tenho bem pouca, mas sonho. Lucas, quando eu tenho o mesmo sonho 3 vezes, é batata. Tudo que eu sonho mais de uma vez acontece. Ó, eu vou explicar algo para você que a Bíblia diz assim, ó. Eu vou ler aqui, que é mais fácil para o pessoal ir entendendo. Tá. Aqui em Joel, capítulo 2, deixa eu achar aqui, tem um versículo que me chama a atenção, que quando o profeta Joel ele vai profetizar o derramamento do Espírito. Muita gente lê esse versículo, mas não presta atenção nos detalhes. Uhum. Então, ó, olha para você ver como que apoia. Vai dizer assim, ó, no versículo 28 do capítulo 2 do livro de Joel, vai dizer assim, ó, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os jovens visões. Agora, olha só o detalhe aqui. O profeta ele está dizendo assim, ó, que Deus ia derramar do Espírito e a consequência do derramamento do Espírito era manifestações de profecia. E através da profecia, as pessoas iam ter o quê? Sonhos e visões. Visão. Então, quando você tem sonho profético, é Deus que está falando com você através do sonho. Aí você falou assim, visão eu tenho pouca. Se você começar a prestar mais atenção no que Deus está falando com você em sonhos, você vai começar a ter visões. Porque Eita. sonhos, olha só, sonhos são visões espirituais, só que noturnas. É quando você descansa. A hora que você descansa o teu corpo, a tua alma ela fica acessível para o mundo espiritual.
É por isso que você tem sonho. O sonho é a ferramenta mais fácil, entre aspas, tá? De Deus se comunicar com você. Você quer ver? Olha o que fala aqui em Jó. Eu vou ler para você em Jó. Jó 33, se eu não me engano. Vai falar sobre sonho. Olha para você ver. Vamos achar aqui. Quer ver? Vamos lá. Ó. O Jó 33, versículo 14, vai dizer assim, ó. Antes, Deus fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Ó, o que o verso está falando aqui? Ó, que Deus está falando, só que ninguém está prestando atenção no que Deus está falando. O Aí, que eu ó o verso 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na sua cama. Então abre os ouvidos do homem e lhe cela a instrução. O que Jó está dizendo aqui? Que Deus está falando com você. Só que você não presta atenção no que Deus está dizendo. Quando você vai dormir, aí o verso diz o quê? Que Deus ele abre o seu ouvido espiritual. E aí ele te dá sonho. Aí Deus fala com você através de sonho. Porque o seu corpo está descansando. Você não está distraído. Porque enquanto você está acordado, você fica distraído. Você não presta atenção na voz de Deus. Sim, Está entendendo? Então, sim. se você começar a prestar mais atenção no que Deus está falando com você em sonho, você orar a Deus, falar, Deus, começa a me dar visões. Aí Deus vai começar a falar com você através de visões. Eu falo por experiência própria, porque o profético, você vai crescendo nele. Então, qual que é o detalhe? O detalhe é você prestar atenção na voz de Deus. Então, se Deus fala com você em sonho, Deus quer falar com você através de visão. Ah, entendi. Se ele tá falando com sonho, é porque ele quer começar a me dar visão. E Isso. eu tenho que buscar mais. Isso, aí você começa a buscar mais a Deus e Deus automaticamente vai começar a falar mais com você. Tá Nossa, entendendo? muito legal, Lucas. Nossa, muito legal. E, pois é, e depois que aconteceu isso tudo na minha vida, depois eu tive. Aí, depois disso, eu comecei a ter mais visões. Eu tenho visão sempre, sempre não. Às vezes, quando eu tô orando muito sobre determinado assunto, durante as orações eu começo a ter visão. Sempre que eu começo a buscar muito, pedindo direção sobre determinado assunto, eu começo a ter visão, só que às vezes eu tenho dificuldade de entender o que aquela visão quer dizer, entendeu? Uhum. Às vezes eu até tenho, mas eu não entendo. É aquela coisa que eu falo assim, eu tive minha visão, mas aquilo não tem nada a ver com as circunstâncias. É como se fosse uma coisa assim, mas como que isso vai acontecer? Isso está tão difícil, tão longe. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de saber se o que Deus está falando comigo é para me buscar mais aquilo, ou para mim abrir mão daquilo, ou para mim orar para se libertar de determinada coisa. Eu tenho essa dificuldade de saber se Deus está te mostrando para me livrar, ou se Deus está mostrando porque Ele quer que eu busque. Mas você está conseguindo entender o que eu Entendi, falo? entendi. É porque como que funciona? Ó, Jesus, o que me chama a atenção é assim, ó. Jesus nem sempre esclarecia o que ele queria falar. Então ele falava por parábola. Tem visões que parecem uma parábola. Você não As entende minhas nada, são assim. entendeu? Você não entende nada. Aí o que a gente precisa fazer? Conselho que eu te dou. É pedir a Deus discernimento. Então você tem uma visão de uma determinada situação, você não está entendendo, você pede, porque assim, se Deus te mostrou aquilo, é porque Deus quer falar com você a respeito daquilo. Tá? Só que, por que Deus mostra a parábola? É para você criar o hábito de desenvolver um relacionamento com Ele.
Então, assim, ó, eu vejo algo, mas eu não estou entendendo, você perguntar para ele, pai, o que que é isso? Porque imagine se Deus mostrar que tudo é tão claro assim, e aí você não precisa orar, você não precisa perguntar para Deus por que que Deus está te mostrando aquilo, entende? Então, quando Entendi. Deus te mostra uma visão e você não está entendendo o que é aquilo, é para você orar. Então, você ora, fala, Espírito Santo, me dá discernimento. O que que eu estou vendo? Por que que eu estou vendo isso? E aí, você vai começar a receber discernimento daquilo que você está vendo. Entendi. Entende? Ô, Lucas, você já pensou em abrir mentoria para ensinar mais sobre isso para as pessoas? Já, Lucas, eu seria sua primeira aluna, com certeza. olha, Nós, as pessoas precisam conhecer mais sobre essa parte do mundo espiritual, porque é o que eu sempre falo, se todo mundo conhecesse mais, tivesse mais essa intimidade com o Espírito Santo, nossa, a vida ia ser muito mais fácil. Me fala uma coisa, desculpa eu te cortei, mas é uma coisa que eu fico curiosa. Como é ser profeta? Deus revela muita coisa para a sua vida? É mais fácil para você tomar a decisão, Lucas? não. Não! Não é fácil para mim, sabe? Tem situações da minha vida, decisões, que para mim é difícil. Que para mim tomar essas decisões, por incrível que pareça, gente, eu oro a Deus, eu falo com Deus e eu peço para Deus usar outro profeta para confirmar para mim. E é o que Deus faz. Então, você é profeta e ainda pede confirmação Mesmo de outro sendo, profeta. mesmo sendo profeta, tem momentos assim que eu falo assim, Deus, é isso que o Senhor quer? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. No começo do ano, Deus falou para mim assim, abre ministério. Começa o teu ministério, começa aquilo que eu te dei. E Deus foi falando comigo pessoalmente. Eu falei, não, Jesus, eu não vou tomar essa decisão aqui, não. Aí eu falei assim, se é de Deus isso aí, olha, a gente conhece a voz de Deus e mesmo assim você quer colocar um pouquinho de dúvida. Eu falei, se é de Deus isso, Deus vai usar profeta para confirmar isso. Não deu outra. Aí eu estava aqui mexendo no celular, um profeta me chamou e falou assim, eu preciso ligar para você. Aí eu falei, tá bom. Aí ligou para mim. Profeta, assim diz o Senhor, coloquei um cavalo na tua mão, começa a obra. Eu falei assim, meu Deus. Nossa. Foi o pastor, o de BH, Léo. É, isso, foi o pastor Léo. Eu vi Isso. você Aí, falando. aí começou com ele. Começou o pastor Léo, depois o pastor Moisés, aí o pastor Luiz de Jesus. Aí Deus foi usando. O pastor Alexandre Guilherme. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu não tinha mais dúvida. Aí o que eu fiz? Deus falou comigo no começo do ano. Agora que eu fui tomar essa decisão, a posição. Mas o que eu fiz? Eu fui orando a Deus. Fui orando. Até eu perceber o momento certo para mim começar o que Deus tinha colocado na minha mão. E Porque está isso é sendo, muito. tá sendo tão de Desculpa. Deus. Não Ah, imagina. Está sendo tão de Deus que tudo que o ministério está precisando está vindo na nossa mão. Sabe? É, é quando as coisas coisa é de Deus, é, né? é coisa assim impressionante. Eu falei para Deus, Deus, eu não tenho condições financeiras para comprar cadeira, para comprar som, para fazer isso, aquilo. Eu não tenho condições nem para pagar o aluguel. Aí Deus falou assim, a obra é minha, quem vai financiar sou eu. Eita. Sabe? Aí Deus começou a trazer as provisões e a gente fica assim, meu Deus do Sem céu. acreditar. E aí você vê E que é Deus, que Deus está no negócio. Entende? quando as coisas é direcionada por Deus, Ele encaminha tudo, né? Exatamente. Quando é de Deus, simplesmente as coisas vão acontecendo de uma maneira que você não tem dúvida. Você vê acontecendo, você fala assim, é Deus que está fazendo. Não é com o E seu mesmo esforço, sabe? assim, e mesmo assim, o que você falou é uma coisa interessante. Deus falou com você no início do ano e você ainda teve um tempo de espera, né? Então você Isso, eu ainda. esperei, exatamente. Eu esperei, eu falei que não, eu vou ter paciência. Só que hoje eu falo assim, quem dera que eu tivesse começado lá no começo do ano. Mas, mas eu entendo que tudo é um tempo, é um processo, e a gente tem que seguir a direção do Espírito Santo.
sabe? sim. Muitas pessoas, eu acredito que eles acabam perdendo a promessa porque eles acham que porque falou tem que se cumprir na hora. Na E quando hora. não cumpre na hora, acaba desistindo, aí não acredita, aí vai por outro Uhum. caminho e quando vê, já perdeu a promessa, perdeu o sonho, né? Exatamente, ó. O que você falou aí é muito verdade. Porque as pessoas acham que assim, Deus falou, Deus tem que cumprir. Sabe? A pessoa pensa assim, não, se Deus falou, já vai acontecer. E nem É para sempre, amanhã. é, nem sempre. Tem promessa de Deus na minha vida que eu tenho um caderno aqui, aliás, tem 2 cadernos de profecia, que eu escrevo as profecias. Tem promessa que eu estou aguardando o cumprimento, tem mais de 15 anos, sabe? Mas está lá. Eu deixei anotadinho e eu sei que um dia vai se cumprir. Tem que se Agora, cumprir. o problema das pessoas é assim: ah, Deus falou que vai fazer tal coisa. E elas acham que Deus vai fazer na hora. Não. Às vezes, Deus ele faz a promessa, e ó, quanto maior for a promessa de Deus na sua vida, maior vai ser o processo para Deus te preparar para a promessa. Eita. Eu tô Entende? com uma promessa muito grande então, Lucas. Eu tô Mas, com uma promessa muito grande então. mas ó, é assim: Deus ele te faz uma promessa, e aí Deus começa o processo de preparação. Eu lembro, Sula, que quando Deus me chamou para o ministério, Deus falou para mim assim, ó, eu vou te preparar para você viver o que eu tenho preparado para você. Só que eu nunca imaginei como seria a preparação. E o meu processo, olha, se um dia eu contar para vocês assim que eu já passei para mim chegar onde eu estou chegando, que eu ainda estou caminhando, eu estou engatinhando, mas o processo que eu já vivi lá atrás para mim chegar aqui hoje, meu Deus do céu, se eu soubesse que eu ia sofrer tanto, eu tinha desistido. Eu falo a Tanto que mesma coisa. Se Deus, eu soubesse que era tão difícil, exatamente, porque Deus ele fala a promessa, mas não te conta o processo. sim. Porque se contar, a gente não tem Você, coragem. você fala que não, deixa quieto. Eu vou continuar levando a vida que eu estou levando e, e aí você não quer assumir a responsabilidade. Então, assim, o que nós precisamos entender? Se Deus falar, eu vou fazer algo na tua vida, você precisa confiar, mas é no tempo de Deus. Por exemplo, eu já vi profecia de eu profetizar algo da parte de Deus e no outro dia acontecer. No outro dia se cumprir. Ou depois de uma semana, depois de um mês. Mas tem profecia que é aquilo, é futuro. E às vezes você entrega uma profecia com uma pessoa com uma data marcada, né? E quando Já a pessoa aconteceu. acredita, recebe, né? Chega. Já aconteceu comigo. É Já verdade aconteceu. isso. Eu não esqueço, Lucas. Foi em abril. Deixa eu fazer as minhas contas aqui. Isso, foi em abril. Em Certo. abril, eu estava passando por um momento muito difícil. E aí eu já te segui, acompanhava suas lives e eu tive a coragem de ir lá e pedir uma oração. Eu lembro que você falou assim, gente, eu vou deixar o meu número de WhatsApp aqui, se você quiser uma oração, você me manda lá, que eu vou estar indo no monte e vou orar por você. Na mesma hora eu fui e você fez oração. E você Sim. falou do meu passado, falou muita coisa. Você falou uma coisa que eu nunca tinha falado para ninguém, nem orado em voz alta a respeito daquilo eu tinha, que foi Meu quando você Deus. falou assim: você tem um sonho de crescer muito financeiramente para você dar uma vida tranquila para os seus pais, porque eles já trabalharam muito, já lutaram muito, e você agora quer dar uma vida confortável para eles. Isso eu, não, eu falava com Deus, mas só em espírito, nem em voz alta eu tinha falado isso. Meu Deus. E aí você me deu uma data ainda, né? Você pode marcar. É. Daqui 3 meses Esse. a sua vida vai mudar. E eu marquei, Lucas, eu contei o dia que ia dar 3 meses.
Contei direitinho, Meu Deus. mandei o áudio pro meu pai, falei, pai, olha aqui, ó, daqui 3 meses a minha vida vai mudar. E disse feito, quando deu na semana eu fiz oração, Deus, você lembra? Se for profeta de verdade, se foi o Senhor que falou de verdade, é até esse fim de semana. É até esse fim de semana. E dito e feito, deu final de semana, igual eu te falei, né? Outra pessoa foi usada para me falar tudo que você tinha falado e confirmar. E na segunda-feira minha vida começou a mudar. Eu falei, eita, esse daí tem É um mistério profeta, né? diferente com esse Lucas aí. Por isso que eu falo, gente, Realmente. que ser profeta não é fácil, por conta disso. É Deus te falar coisas que você tem que crer para falar, sabe? Imagina você dar data para alguém e falar que daqui tanto dia, tanto mês, Deus muda a tua vida. E se a vida da pessoa não muda? Porque Isso eu é a já vi vida isso da pessoa. acontecer. Não. Eu já vi isso aí acontecer. A pessoa chegar num profeta e falar assim, ó, você falou que ia acontecer isso, aquilo, papapá. E não aconteceu. Então a Mas gente tem aí, que... desculpa, Não, mas pode aí falar, eu pode. acho que isso depende também da pessoa que está recebendo. Porque Sim, Deus te deu ele te deu uma resposta, te deu uma profecia, mas ele também te deu livre-arbítrio. Então você pode escolher confiar e seguir naquele caminho, ou você pode ou escolher você não. duvidar e fazer outra coisa. Mesma coisa, Exatamente. você me falou isso. Se eu não tivesse acreditado, por exemplo, eu queria uma mudança na minha empresa. Se eu não tivesse acreditado, assim, ah, isso é mentira, vou desistir, vou fechar a empresa. Não ia ter acontecido. Então depende da outra pessoa crer e receber também. Nem Exatamente. tudo depende do profeta. O profeta está ali só para te falar, só para ser boca de Deus, De né? Deus. Mas É, vai depender do jeito que você vai receber também. exatamente. Eu lembro, Júlia, quando Deus falou para mim que eu seria profeta, que Deus ia me usar, eu perguntei para Deus, mas Deus, o que eu preciso fazer? Aí Deus falou, começa a orar, vai para o monte, vai para a palavra, vai estudar. Tanto que eu fiz 2 escolas de profetas. Tem gente que fala assim, ah, apareceu do nada. Não, eu fui Você estudar. fez com quem? Eu fiz com o apóstolo Pedro Medina, depois eu fiz com o pessoal da Betel, que é lá da Nossa, Califórnia. Que pessoal Gente, é uma das melhores escolas de profetas do mundo. mundo. Eu participei de uma ativação online deles, uma ativação espiritual. Lucas, que coisa incrível! É forte. Nossa, eles Então, são top demais. então, só que agora eu vou fazer uma outra escola de profeta, de um profeta muito conhecido aqui no Brasil, que ele está preparando material, e depois, futuramente, eu pretendo fazer a minha escola de profeta. Você me Então, assim, vai... avisa, você é a primeira aluna inscrita lá. Amém. Gente, vai ser forte, hein? Porque, na verdade, eu já comecei a escrever um livro ensinando como fluir no profeta. Eu comecei a escrever, Deus tem dado, assim, alguma coisa, sabe? Mas eu pretendo, assim, fazer uma escola de profeta, sabe? É algo que queima no meu coração, isso arde no meu coração. E eu te E perguntando mais cedo se você pensava em dar mentoria, algo do tipo, né? é que Então, eu já... penso, sabe? Eu só não sei como começar. Eu ainda estou meio perdido, assim, sabe? De como começar, mas é algo que está no meu coração. Porque eu lembro que em 2015, dia 31 de outubro de 2015, Deus usou um profeta para falar para mim. Falou, olha, você um dia vai liderar uma escola de profeta. Muitos profetas vão ser ativados ministerialmente através da sua vida, sabe? E depois que eu recebi Uau! aquela palavra, eu falei assim, meu Deus, então eu preciso estudar, eu preciso entender o que é o ministério profético, o que é o ofício profético. E eu pedi a Deus para que Deus fosse abrindo a porta, Deus fosse fazendo, né? Deus fosse movendo a minha vida em relação a esse propósito. E eu creio que muito em breve, eu estou me preparando, sabe, aos poucos assim, porque eu penso assim, a gente tem que estudar para adquirir conhecimento, Sim. buscar conhecimento, sabedoria, entendimento, para depois passar um conteúdo com qualidade, sabe, com unção de Deus, com poder de Deus.
e a vida das pessoas serem transformadas. Porque esse que é o meu propósito. É ensinar a Mudar a pessoa. vida das pessoas. Exatamente, é mudar a vida dela. Falar para uma pessoa assim, você pode ouvir a voz de Deus. E ela começar a ouvir a voz de Deus e a vida dela mudar, assim como a minha vida mudou. Lucas, é exatamente o que tem ardido no meu coração também. É levar, abrir os olhos das pessoas para elas terem esse entendimento de que elas podem, que elas precisam ouvir a voz de Deus para a vida delas ser mais fácil. Porque se eu tivesse essa informação, se eu tivesse alguém que me ajudasse, que me aconselhasse, que falasse isso comigo alguns anos atrás, a minha vida hoje em dia seria outra. Seria diferente, né? Seria diferente. Então, eu falo com Deus sempre quando eu oro assim, meu Deus, eu quero ajudar as pessoas a mudarem de vida, sabe? Porque não dá para as pessoas continuarem nessa cegueira espiritual, porque o mundo espiritual tá aí e o povo é cego. É como se eles não... Como eu posso dizer? O cristão, eu acho que é a religião onde as pessoas são mais descrentes é o cristianismo. Porque se você for analisar as outras religiões, o budismo, o candomblé, eles acreditam muito em tudo que tem a ver com a religião deles, eles acreditam em tudo. Agora o cristão não. O cristão não quer acreditar em nada que é porque, espiritual. Assim, exatamente. O que eu não entendo, assim, por exemplo, você falou algo que é verdade. Por exemplo, no espiritismo, na Umbanda, enfim, eles te ensinam a desenvolver a mediunidade, o lado espiritual. Então, eles pegam uma pessoa e ajudam aquela pessoa a desenvolver isso. Eles te ensinam, mostram o caminho, e aí simplesmente abre os olhos espirituais daquela pessoa e ela começa a ver o mundo espiritual. Agora, e eles acreditam nisso. E de fato eles veem o mundo espiritual. Agora, quando você chega para um crente e fala que dá para a gente ver anjos, não. Só isso é mentira. A pessoa não crê, fala que é mentira. Só que isso está aqui, gente. Está aqui. Eu não sei se você sabe, mas tem mais manifestações angelicais no Novo Testamento do que no Velho Testamento. Era normal os anjos aparecerem para os apóstolos, para os discípulos. Era comum as pessoas terem encontro com anjos, encontro com Deus, verem Jesus. Aí chega na nossa geração, quando você fala assim, eu tive um encontro com Deus, eu ouvi a voz de Deus, a primeira coisa que eles vão falar é, você tá maluco, cara. Você tá pirando, você tá usando droga. Igual eu já ouvi falar, uma vez chegaram pra mim e falaram, cara, você tá usando droga, velho. Você tá ouvindo voz. Eu falava, gente, eu não tô usando droga. Eu tô ouvindo a voz de Deus. Sabe o que já falaram comigo? Que o Espírito Santo, que Jesus, né, falou que deixava o Espírito Santo aqui, não para ele falar com a gente sobre a nossa vida, sobre a vida de outras pessoas, mas só para ele ajudar a gente a entender a Bíblia. Só para isso. E que tudo aquilo, todo aquele movimento acabou quando o último profeta morreu. Eles usam muito, muito isso, né? Aquilo foi só na época dos profetas, dos discípulos, acabou, não tem mais nada disso hoje em dia. Eles usam muito isso para querer explicar a descrença deles. É um povo que trabalha com estão do lado cessacionista. Cessacionismo, não creem nos dons do Espírito, não creem na manifestação do Espírito Santo. Aí eles querem dizer fala que é tudo heresia. Isso, é tudo heresia, não existe, Deus não opera, Deus não fala. Só que é aquilo, contra fatos, não tem argumento. Não, exato. É muito engraçado, porque até uma coisa que o Thiago Brunet fala, e que eu gosto muito, desde que eu escutei isso, eu fico pensando. Ele fala assim, você tem vontade, ou você gostaria de editar o seu passado? Aí todo mundo fala que sim. Mas ele fala, pois é, o seu passado que passou, não tem como você mudar. Mas você consegue editar. Aí todo mundo fica assim, como assim eu não posso mudar, mas eu posso editar? Mas o que você vive hoje, o dia, essa quinta-feira,
amanhã já vai ser passado. O que a gente está vivendo hoje, daqui uma semana, daqui um mês, já é o passado. Então eu posso editar o meu passado através do que eu vivo no futuro. Se eu quero Exatamente. mudar o meu futuro, eu tenho que Futuro, começar a mudar as minhas atitudes agora, no agora. presente. Exatamente. Porque E se é a uma gente coisa não muito mudar, interessante. se a gente não mudar, vai continuar repetindo ciclos na nossa vida. Vai Ontem sempre eu fui vivendo dormir, quase. ontem eu fui dormir, o Espírito Santo, porque eu comecei a questionar Deus sobre algumas pessoas. Falei, Deus, por que a vida dessas pessoas não muda? Você profetiza, você fala, e a pessoa continua naquela vida. Aí Deus falou para mim assim, os ciclos se repetem porque elas não mudam as Não quer decisões mudar dela. atitudes, as decisões, E exatamente. aí o ciclo, aquele ciclo de pecado, ciclo de maldição, fica se repetindo na vida dela. Por quê? É, Porque ela continua com a mesma atitude. atitudes. É aquilo, você quer ter resultado diferente? Faça coisas Toma atitude diferentes. diferente. Exatamente. Exato. Então, aí as pessoas não veem o novo de Deus. Por que eu não vivo o novo de Deus? Porque eu simplesmente não começo algo novo. Eu não faço algo diferente. Se você fica lá esperando a coisa acontecer, não, a coisa não vai acontecer. Eu quero ler um texto aqui que tem Uhum, tudo a ver com o que a gente está falando. Está em Hebreus, tá bom. capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Quer ver? Aqui, ó. No versículo 36. Olha só que pode. Porque necessitais de paciência para quê? Depois de haverem feito a vontade de Deus, possais alcançar o que ele vos prometeu. Olha só o que o versículo está falando. Que para mim alcançar o que Deus me prometeu, que é a profecia, que é o futuro, eu preciso ter paciência e eu preciso fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela sempre será boa, agradável e perfeita. Só que ela anda na contramão do mundo. Ou seja, você fazer a vontade de Deus para a sua vida é algo novo, é algo diferente do que o mundo está acostumado a ver. E aí quando você tem paciência e você faz a vontade de Deus, você alcança o que Deus te prometeu. Exato. É por isso que na Bíblia fala em várias passagens diferentes sobre não andeis ansiosos por coisa alguma, que a gente não deve deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração, que a ansiedade atrasa a Uhum. vida justamente por causa disso. A Justamente por causa ansiedade, que você falou. a ansiedade, gente, ela te faz ficar preocupada com o futuro e você não pode fazer nada em relação ao futuro. É impressionante, né? Porque a gente não consegue mexer no nosso futuro. Aí a gente começa a ficar preocupado com o que vai acontecer e a gente perde o presente. Preocupado com o futuro. É, você fica Exatamente. preocupado, aí você perde de desfrutar o presente. Em vez de você se preocupar com o dia de hoje, fala assim, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer hoje? E aí você encontrar soluções para o dia de hoje. É como você falou, as nossas decisões hoje estão construindo o nosso futuro. Tudo que eu estou fazendo hoje está construindo um futuro. Sim. Agora, se eu fico preocupado com o futuro, eu não consigo desfrutar do hoje. E a Eu não maioria consigo das. desfrutar. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. E a maioria das coisas que a gente se preocupa nunca acontece. A maioria das coisas que a Exatamente. gente se preocupa nunca Nunca acontece acontece. É uma ilusão que a gente cria na nossa na mente. mente. Aí você fica, nossa, porque vai acontecer isso e não acontece nada. Não acontece nada. É muito engraçado isso, porque eu vivi, né? Graças a Deus eu já passei dessa fase, eu já passei por esse processo, já venci, graças a Deus. Mas naquela época que eu te mandava mensagem direto, ô Lucas, ora por mim, eu andava muito ansiosa, eu estava sempre
pronta para que algo fosse acontecer. Eu estava sempre esperando alguma notícia ruim, eu estava sempre esperando que alguém fosse ter uma atitude negativa. E aí eu fui vendo, eu fui estudando, ó, lendo a Bíblia, adoro assistir pregação, enfiava a cara em pregação, e fui aprendendo muita coisa, eu fui trabalhando isso no meu coração também. E no dia que você me entregou aquela profecia, né? Quando deu os 3 meses certinho, mudou. Eu recebi uma oração no dia, e a pessoa estava falando assim, a pessoa que orou para mim falou assim, olha, sua vida hoje muda. Opa! Falando a mesma coisa. Sua vida hoje muda, você agora não vai ficar preocupada com mais nada, você não vai ter ansiedade, seu coração não é lugar para ter mais nenhum sentimento negativo, seu coração é de Deus. Olha aí. E tudo no dia que completou os 3 meses certinho, Lucas. No dia que completou os 3 meses certinho. Aí, de lá pra cá, eu tenho tido, assim, uma outra visão. Assim, quando começa esse sentimento de ansiedade, já coloco a mão no coração, oro, falo, Senhor, tira do meu coração, eu não aceito. E é dito e feito. Nada acontece do jeito que a minha mente estava tentando me enganar, Enganar, né? Porque é um pensamento que você está tendo. Isso. E aí você se desgasta emocionalmente. A sua autoestima vai lá para baixo. Nossa. Você fica mal. Você chora. Por uma situação que não aconteceu. Que não vai acontecer na maioria das vezes. E você está lá imaginando como se aquilo fosse acontecer. Sim. E aí você está perdendo, sabe o quê? O que é mais precioso. O tempo. O tempo. E quando você perde o tempo, você está perdendo vida. Porque a sua vida está passando junto com o tempo. Aí você está perdendo a sua vida numa situação que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Exatamente. Nossa, muito legal. Eu estava agora lembrando de um testemunho que eu recebi essa semana. Teve uma jovem que me mandou mensagem e ela falou assim para mim, assim, profeta, eu estou com uma causa na justiça faz muito tempo. E não sai. E não sei o quê. Ela mandou 300 áudios para mim. Falei, meu Deus do céu. Eu vou ter que ouvir. Aí eu fui ouvindo com calma. E você via que a pessoa estava ansiosa. Você percebia na voz da pessoa. Falei, meu Deus, ela está ansiosa, está nervosa. Isso aí não vai resolver. Aí eu fui orar. Aí eu falei para ela assim, falei, olha, eu sou profeta. Em menos de 21 dias, Deus vai resolver essa causa. Aí ela falou assim, 21 dias? Eu vou anotar. Falei, pode anotar. Aí eu falei, Jesus, fez igual alguém. Falei, agora entreitou. Não deu 7 dias. Ela me mandou mensagem. Ela falou assim, Lucas, eu não sei o que aconteceu. Saiu o processo, a causa foi ganha. E Deus simplesmente fez. Nossa, em menos tempo. Em menos tempo ainda. Eu falei 21 dias, mas Deus fez antes. Deus fez antes. Então, assim, por que a profecia tem poder? Porque a palavra profética, ela pega as pessoas que estão com o coração destruído, ansioso, preocupado. E a profecia, ela encoraja a pessoa. Ela coloca a pessoa de pé. Só que como é Deus que está falando, e Deus, ele cumpre. Deus não é o tipo de pessoa que não tem palavra, não. Deus, ele fala e ele cumpre. E aí a pessoa vê Deus cumprindo, aí você fala assim, poxa, por que eu me preocupei tanto? Aí depois ela me mandou mensagem, falou que, nossa, eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão assim, que não deveria. Eu falei, tá vendo? Por quê? A gente tem que aprender a confiar em Deus. A confiar em Deus. É o descansar em Deus, né? Exatamente, é descansar em Deus. Não é fácil, mas a gente tem que aprender. Tem que aprender. É verdade. Muito legal. Lucas, agora eu queria que você respondesse algumas perguntas. Tá. Porque você, Lucas, como que eu posso dizer? Você desperta algo nas pessoas, sabe? Até um amigo meu
Um amigo meu falou assim, Sula, esse pastor que você convidou para a live, ele é o padre Fábio de Mello dos crentes. Porque eu vejo os comentários nas fotos dele, é o padre Fábio de Mello dos crentes. Eu tô assim, eita, Meu Deus. o Lucas tem um negócio diferenciado. Eu vou selecionar aqui só 2 perguntinhas para você responder, porque eu achei assim, na verdade eu já selecionei. É porque eu achei Tá. muito interessante. Eu vou Tá. deixar a mais tensa pro final, tá? Não, tranquilo. Só um minutinho. Ô, mãe, você traz uma água para mim depois, por favor? Vamos lá. A primeira, eu não sei se as pessoas gostariam que falasse, né? Agora eu fiquei em dúvida se a pessoa gostaria de falar o nome de quem fez ou não. Mas eu não vou falar por via das dúvidas. Deixa eu ver aqui a primeira. Deixa eu só procurar aqui que eu achei bem legal. Tcharam, cadê ela? Tá. Uma que eu achei muito interessante, Lucas. A pessoa perguntou assim: você em algum momento da sua vida já se sentiu fraco na fé? Já, Já. já. E eu cheguei até a me desviar, já me afastei da presença de Deus, já me desviei. Teve Entendi. momentos assim que eu literalmente eu falei com Deus, eu não tenho força. Eu cheguei no meu limite. Muito legal. E tem uma outra que eu acho que vai ser muito interessante também, que é assim: qual conselho você daria para essa juventude atual? Para que eles se fortalecessem mais na fé? Ouçam a voz de Deus. Resumiu É, tudo que o povo precisa ouvir. exatamente, se eu pegasse um monte de jovem assim, e ele falasse Obrigada. assim, cara, qual que é o conselho que você dá pra gente? Eu ia falar assim, aprendam a ouvir a voz de Deus. É o que eu falei no primeiro episódio do podcast. Eu falei com as meninas assim, gente, todo mundo precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Só. Todo mundo precisa. É, porque não adianta eu falar assim com o jovem, não, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar em tal empresa, você precisa casar com tal pessoa. Não, tem a ver com propósito. E propósito você descobre ouvindo a voz de Deus. Porque tem pessoas, Su, que Deus não quer que ela faça a faculdade. Opa! Ai, Ó, ai, desculpa. acontece. Sim. Então tem pessoa que Deus não quer que ela trabalhe em tal empresa. E como que ela vai conseguir discernir isso? Ouvindo a Ouvindo a voz de voz de Deus. Deus. Então, um conselho que eu daria Exatamente. para quem é jovem, para quem é velho, seja para quem for, é ouçam a voz de Voz Deus. de Deus. E como que você vai ouvir a voz de Deus? Recebendo a presença de Deus. Porque quando o Espírito de Deus vem, olha, me arrepiei aqui agora em sentir Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele traz a voz de Deus para a terra. É ele que é o responsável em trazer a voz de Deus para a terra. Jesus falou assim, ó, que quando o Espírito Santo viesse, tudo que ele ouvisse lá no céu, ele ia falar para a gente. Nossa. Tudo o que o Espírito Santo ouve, ele fala. Então é Amém. simples, se você recebe a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo traz a voz de Deus para você. Amém. Nossa, que forte. Entende? Nossa. Então o Aí, segredo gente, aí tá vendo? É isso que todo mundo precisa. é só disso que o povo precisa. É do Só disso que o Espírito. povo precisa. Pronto. Não vai precisar de Pô, mais nada. nada. Isso é a solução de todos os problemas, né? Ô Lucas, eu queria fazer um sorteio aqui com o pessoal, porque eu acho sempre bom estar fazendo isso, porque eles estão sempre aqui ajudando a gente, né? O tempo todo comentando, e isso ajuda demais a levar a palavra de Deus para o pessoal, né? Sim, sim. E eu vou fazer o sorteio, gente. Quem aí quer participar do sorteio? Pelo que eu tô vendo, tem muito seguidor seu aí, eu acho que bem mais do que os meus. Então vocês comentem aí, compartilhem, que eu tenho 3 sorteios para fazer.
Um é lá da loja Mariana Makeup, que eles deram um brinde. O outro tem que Olha aí. ser somente para quem é daqui de Barroso, porque é um design de sobrancelha e buço, então é só para quem é de Barroso. E o outro é um brinde da minha loja, que eu vou estar dando também. E depois vou mandar um para você, viu, Lucas? Depois você me manda o seu endereço, que eu vou mandar um presente para você. Amém, Em amém. agradecimento, né? Porque você tirou, ó, a gente já tá, quer ver? Quase 1h30 de live. Você Meu Deus, ocupado do jeito que é, tá aí tirando um tempo, né? é, Então você imagina, merece também. é Ai, uma honra eu para que mim, cara. agradeço. Imagina. Mas Então amém, glória a vamos. Deus. Amém. Vamos lá, gente. Eu vou fazer o primeiro sorteio e tem que ser para quem é de Barroso. Tem alguém de Barroso aí? Comenta se tem alguém de Barroso. Se tem alguém de Barroso ou dois aqui da região, fala eu. Para mim saber se tem, porque senão eu vou deixar isso para depois. Ô, Lucas, enquanto o pessoal comenta, vamos para a terceira pergunta que eu falei que eu ia deixar por último, né? Que Isso. era a mais assim, mas eu tenho que fazer essa pergunta. A Luana já falou. Aí, ó. Gente, deixa eu agradecer também a Luana, que essa pulseira linda, maravilhosa aqui é da loja dela, da Eu Amo Berlock. E a Luana tem um carinho muito grande por mim, ela tem muito cuidado em atender. Então, assim, muito obrigada. As meninas sempre comentam de onde é, então é só seguir esse perfil que tá aí, ó, que acabou de comentar, que é Eu Amo Berlock, tá bom? Então vamos lá. O Lucas vai responder a pergunta. Só um minutinho, Lucas, que o meu gato entornou minha água aqui. Peraí. Olha aí, tem Oi, gente até dos gente. Estados Unidos. Olha que benção. Sério? Eu nem vi. É aí, ó. Olha o que acontece ao vivo, gente. Pronto, vamos lá. Acontece. Normal. Acontece. Lucas, a pergunta que não quer calar, que muitas pessoas fizeram, que foi a campeã da caixinha é: como está o coração do Lucas? Ah, Como está o meu coração do Deus. Lucas? Olha, ele Todo tá mundo muito querendo bem. saber se é solteiro, se é casado, se tá aberto. Todo mundo querendo saber, Lucas. Meu Deus do céu. Olha, esse tipo de pergunta me deixa até vermelho. Olha, eu tô solteiro, né? Eu tô solteiro e o pessoal tá até falando pra mim, cara, você é pastor e você tá solteiro ainda, velho. Você precisa arrumar uma varoa. Só Pessoal porque eu cobra, falo, né, gente, Lucas? Oi? Pessoal cobra, né? Cobra, cobra. Até o Iago chegou em mim e falou que, mano, arruma uma mulher, velho. Agora E você não vai é tão, pastorear. Aí eu não falo é assim, tão simples assim. quem vê, fala assim, nossa, é tão fácil, né? Simples, Acha que simples. é só escolher, né? Fala assim, deixa eu olhar É, aqui na minha agenda quem vai é, ser. Eu né? sei porque eu passo por isso também. Acho que eles cobram muito da gente que é crente, né? De casar e tudo assim. E é isso, como que vai ser? Você escolhe muito. O povo sempre fala. E não é assim, Não, mas gente. é aquilo, ó. Eu prefiro fazer uma boa escolha do que casar errado. Exatamente. É o que eu falo. Sabe o que eu falo pra todo mundo? Falo assim, encalhado não é quem está solteiro. Encalhado é quem Aliado com casa casou errado. errado. Aí, velho, já era. Já era. Acabou. Aí, então por isso que assim, o pessoal fala assim pra mim assim, um dia falaram pra mim assim, cara, eu acho que você tá escolhendo muito. Eu falei, não, gente, não é escolher muito. É simplesmente saber escolher. Exato. Por exemplo, eu não posso me envolver com alguém só pela aparência dela. Ah, porque é uma pessoa bacana. Não. Eu tenho que me envolver com alguém que tem propósito. Eu sou homem de propósito. Então, a pessoa que vai estar ao meu lado precisa ter propósito. Os propósitos precisam casarem também, não só você e a pessoa. Exatamente. É que para gente que serve a Deus, é um pouquinho mais complicado. Sim. Sabe? Não é simplesmente que nem o pessoal do mundo. Se ajunta, não tá nem aí, Não deu certo, não deu separa. certo, beleza. A gente não. A gente casa com a pessoa, mas casa com o propósito da pessoa. Exatamente. Entende? Então, assim, essa questão de casamento, oh meu Deus. Eu nem oro mais a Deus sobre isso. Teve uma época, quando eu era mais novo, nossa, eu falava, Deus, eu quero casar. Não sei o quê.
Hoje, hoje eu tô super de boa. Nossa, eu tô muito de boa, assim, sabe? Muito tranquilo. Mas é isso, sabe? Eu tô em Tá paz. solteiro, gente. Quem queria saber, É, está solteiro, né? Mas não é eu, fácil chegar no coração do pastor, gente. Não é. eu sou difícil, eu falo, eu sou difícil, eu sou chato, sabe? Eu Tem que sou chato. ser. Porque assim, a pessoa já. Às vezes eu recebo mensagem que eu falo assim, gente, como que pode, velho? Ele Eu tem. falo, Eu. eu vejo muitas mensagens que você que chega na caixa e Às fala assim, vezes gente, como que tem coragem? eu falo assim, eu não consigo ser tão cara de pau, sabe? Ô, Lucas, você recebe alguma coisa que você fala assim, não, isso eu não posso nem postar? Nas caixinhas? Você recebe algumas coisas assim que você fala assim, não vou nem postar isso daqui não, que tá muito... Depende, sabe? Depende. Tem coisa que você olha assim e você fala, meu Deus, não dá pra postar isso aqui não, moço. Sabe? Sabe? Não dá. Tem coisa que eu posto que é pra zoar. Sim, Aí eu zoo mesmo, sabe? Eu sou zoeiro. Eu, tipo assim, eu sou profeta, mas eu sou da zoeira, sabe? Sou da zoeira. E aí eu vejo assim, eu falo assim, meu Deus, eu vou zoar. Eu vou zoar. Mas tem coisa assim que eu leio assim, e fala assim, não, Jesus, tem que repreender essa você não é pombagira aí. crente, não. Vocês não é crente mesmo, ai Você meu não é Deus. crente, não, desse jeito. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer o primeiro sorteio. Ah, e a Luana comentou aqui, ó, que eu falei que eu comprei a pulseirinha dela, gente. Ela falou que ela vai sortear também uma pulseira com um berlock, tá bom? Então eu vou fazer primeiro o do ateliê da Karine Pacheco, que é um design de sobrancelha e buço, e depois vou fazer o da Luana também. A Luana ficou, Lucas, eu tô sempre observando os comentários aqui. Desde que a gente começou, a Luana tá acompanhando e agora ela falou que quer sortear uma pulseira dela também. Luana, obrigada, viu? Vou sortear sim. Então vamos lá, Glória a gente. Vai Deus. ser assim. Vai ser assim, eu vou falar uma palavra e a primeira pessoa que comentar que essa palavra vai ser a ganhadora do sorteio, tá bom? Atenção aí todo mundo. E Eita glória. a palavra-chave vai ser profeta. Você ia falar alguma coisa, Lucas? É, pista pra mim um comentário dessa Luana aí. Da Pista, Luana? Ai, isso, pista ela um acabou de comentário dela. comentar. Ela acabou de comentar um coração aqui, ó, dois coraçõezinhos. Deixa eu ver se eu consegui. Como que eu faço para fixar, Lucas? Eu não tô conseguindo. Você segura assim, ó, aí vai Ah. aparecer. Você Então, eu tô segura, segurando, mas não tá indo. é como se você clicasse assim, sabe? Você dá um clique assim, aí é que vai aparecer. Ah, pronto, eu fixei aí, ó, tá fixado. Beleza. Desse aí que eu tenho uma palavra profética. Deus falou Aí, comigo aqui. Luana, para você. Deixa eu ver aqui quem foi a primeira pessoa que falou profeta, que apareceu aqui, que ganhou o Foi a design, Mi. foi. Deixa eu ver. Quem? Vê se você acha aí, porque eu fui tentar. Ah, tá, É, achei quem foi. Isso. Mi Bertoncelo. Mas, Mi, você é de Barroso? Porque tem que ser de Barroso. Porque é um design de sobrancelha aqui na cidade de Barroso. Me responde aqui, Mi. Mi Bertoncelo, você é de Barroso? Tem que ser alguém de Barroso. Os outros podem ser de fora que eu mando, mas esse tem que ser aqui. Comenta aqui, Mi. Depois a segunda que aparece aqui para mim é de Barroso. Deixa eu ver. Deixa eu só esperar o. Foi a Mi. Mi, responde aqui, você é de Barroso? Eu acho que não é. eu acho que ela não é de. Acho que é de BH, se eu não me De engano. BH, né? Vamos esperar ela. Não tenho certeza, né? Mas. Eita, esse Deixa eu povo é ver. curioso, né? Como que tá o coração? Isso que eu fico pensando aqui, pela meu Deus. Ah, isso que eu não te mandei todos os directs que eu recebi, Lucas. Você bombou o meu direct. Os vídeos que eu postei lá, ela respondeu aqui. Não sou, mas posso dar para alguém de presente. Não, Mia, porque é um design de sobrancelha, entendeu? Não tem como enviar. Porque a gente sorteou, a pessoa que vai ganhar, ela vai ganhar um design de sobrancelha e depilação de buço. E é aqui na minha cidade, entendeu? É, daí não Ela tem não é. como, né? Não tem como, né?
Então, quem ganhou foi a Duda Campos, a minha amiga. Duda, me manda um oi aqui, porque eu vi quem foi a segunda pessoa que mandou e a segunda foi você. Comenta aqui, Duda. Ou então, me manda uma mensagem lá no direct, tá? Eu Foi vou a pegar Duda uma água Campos. lá e já volto. Tá bom, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou fazer mais um sorteio. Enquanto o Lucas vai lá pegar uma água, eu vou sortear agora um presente da Mariana Makeup. Ui. Olha aqui, gente. Eu não sei o que é, gente, o brinde, mas para quem é aqui de Barroso e conhece, sabe que a loja delas é maravilhosa. Obrigada, Duda. Beijo. Aí você me manda lá. Você que ganhou o bolso um design de sobrancelha e bolso da Karine, tá? Agora eu vou sortear o brinde da Mariana Makeup. Vamos lá. Esse pode ser para todo mundo, tanto quem é de Barroso como quem não é, que eu mando, tá bom? A segunda palavra do sorteio, a palavra-chave agora vai ser coração. A primeira pessoa que mandar a palavra coração aqui ganha o segundo brinde, tá bom? Valendo. Eita, Também tô Glória. precisando beber uma água já. Coração, deixa eu ver quem que foi aqui. Agora foi a Mi. Mi Bertoncella, agora foi você, viu? Me manda uma mensagem no direct, que aí eu pego seu endereço e mando pra você, tá bom? Agora foi a Mi. Essa tá com sorte, Lucas. Aí, ó. Tá com foto, tá escrevendo rápido, né? Tá Escrevendo escrevendo rápido. rápido. Agora foi a Mi. Tá bom? Ó, que bem. Parabéns. Ô, Lucas, você quer dar a palavra pra Luana agora ou pode fazer mais um sorteio? O que você acha? Deixa a palavra pro final? Pra mim é tranquilo. Pra mim é tranquilo. Se você quiser deixar pro final, como for melhor pra você. Então tá. Vou fazer mais um, que agora é o da própria Luana, o que ela falou, né, que ia mandar a pulseirinha. Vou fazer mais um. E aí a gente encerra depois você dá a palavra, né? A gente Amém. encerra, né? Eu não vou abrir mais perguntas aqui, não, porque, né? Vai ser muita pergunta que vai te deixar com vergonha, eu tenho certeza. Então vamos ficar só com essas três. Meu Deus. Senão você nem vai aceitar participar mais pra frente. Eu tenho planos de chamar mais pra frente. Então, assim, Amém. Amém. vamos manter assim, tá bom? Gente, Amém, mais um né? sorteio. Agora vai ser uma pulseirinha tipo essa que eu tô e um berlock, tá? Lá da Eu Amo Berlock. E a palavra-chave vai ser Lucas. Quem mandar Lucas a partir de agora, a primeira pessoa que mandar vai ser o vencedor, tá bom? Valendo. Deixa eu ver Eita. aqui. A mim mandou, eu não vou participar agora, pode deixar. Tá com muita sorte, né? E quem ganhou foi a Sandy Sevens. Não sei se é assim, Sandy. Você que ganhou a pulseirinha com berlock, tá? Me manda um direct depois também, passando o seu endereço tudo direitinho, tá bom? Vou fazer mais um rapidinho, só pra gente encerrar essa parte de sorteio, que agora é o da minha loja, vai ser uma t-shirt, tá bom? E a palavra-chave, agora, já acabou a gente do berlock. Vou fazer mais um, o último sorteio, tá? Pra gente encerrar a parte de sorteios. E a última palavra vai ser Jesus. Já tá valendo. Deixa eu ver aqui. Epa. Gente, quem ganhou agora foi a Lilian Santos Rezende. Lilian, me manda uma mensagem também no direct, viu? Passando seu endereço tudo direitinho que eu mando para você, tá bom?
Lucas, você quer falar alguma coisa agora? Eu vi que Amém. você estava aí concentrado. A gente vai ouvindo a Deus, né? Sim. Mas a Luana ela tá. É que travou comentários aqui para mim. Não sei se. Ixi, Mas enfim, peraí. o pessoal